No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a arte dos únicos 3 mangás seinen existentes, que no caso são Vinland Saga, Berserk e Vagabond, com a participação especial do Baru, do canal Baru, seguindo a mesma linha de raciocínio do último vídeo que a gente falou sobre artes de mangás aqui. Então é o mesmo esquema. Antes de tudo, comente aqui qual desses mangás você acha que tem a arte mais bonita na sua opinião. Então bora lá. Antes de tudo, antes de falar dos 3 principais, que é o mais conhecido pela galera, digamos assim, decidi trazer uma menção honrosa para Steel Ball Run, a parte 7 de Jojo, que simplesmente tem uma arte fenomenal e soberba. O autor de Jojo, Hirohiko Araki, já é conhecido por ser um mangaka bem erudito na sua questão artística. Apesar de haver algumas críticas em relação à forma que ele conta as suas histórias, é inegável que na questão visual o cara é um monstro. Justamente por ele ter uma bagagem artística muito grande, Jojo tem simplesmente uma das artes mais diferenciadas de todos os quadrinhos de maneira geral. E Steel Ball Run isso é elevado à 10ª potência. Ou seja, tudo aqui é muito rico. Sejam os designs que os personagens, os stands têm, todo o cuidado na representação do local o qual a história se passa, até a atenção minuciosa nos detalhes do gestual, na representação das formas as quais as cenas apresentam. Não por acaso essa é uma história de Jojo que aborda a proporção áurea, que fala bastante sobre isso, demonstrando um domínio interessante que o autor tem sobre diferentes aspectos artísticos. E isso é muito presente na sua composição de quadros. Jojo tem muitas formas diferentes na criação de suas páginas, havendo um controle do ritmo muito bom durante a história no quesito visual, fazendo com que a leitura de Steel Ball Run seja muito única devido à junção de todos esses aspectos, principalmente porque o Araki tem uma direção visual muito boa, o que faz fácil Steel Ball Run estar entre, sei lá, os top 10 mangás mais bonitos de todos os tempos. Ou talvez não. Se você discorda de mim, comente aqui nos comentários. Agora a gente vai pro meu queridinho Steel Ball Run. Já começa, né? Porque praticamente só teve uma pausa pequena entre Stone Ocean para Steel Ball Run. E quando você começa o mangá, você realmente percebe que ainda tem características da arte Stone Ocean para Steel Ball Run. E ainda não tem meio que uma identidade própria, forte. Igual o que aconteceu com Diamond Unbreakable para a parte 5, Golden Wind. No decorrer dos capítulos e principalmente depois que o Araki trocou para o mangá ser um seinen lançar de forma mensal, você percebe a clara evolução já de um capítulo para o outro, já que ele teve muito mais tempo. E Steel Ball Run não é tanto uma via de mão dupla, sabe, para a arte do Araki, porque depois de Steel Ball Run ainda teve uma evolução em JoJolion, mas é aquela evolução que você percebe que tem uma evolução, mas os personagens estão muito mais andrógenos, tem muita mesma face, sabe? Mas aqui em Steel Ball Run, o Araki começou a colocar muito mais rachuras, colocou um design um pouco mais limpo, trabalhou muito mais na feição dos personagens. É um dos maiores trabalhos do Araki em Jojo. E ainda por cima, onde ele mais brilha na arte dele, toda a arte colorida é simplesmente fenomenal, desde todas as partes. Toda a arte colorida é simplesmente única. Mas depois do arco da Civil War, você percebe que tanto os momentos, né, com os personagens contrastando no plano de fundo branco, tem um carinho a mais nas feições dele, sabe? Você pega e analisa essa expressão e você já sente a emoção do personagem de cara. E de verdade, um dos meus painéis favoritos é realmente o painel final do Johnny. Vamos pra casa. Pô, esse painel é de lascar. Também tem que dar muito mérito pro Araki essa evolução. O gestual dele ficou muito bom. Também a composição de cena, a câmera que ficou muito mais ousada do que já era. Pega um dos primeiros painéis e contrasta com, por exemplo, o painel do capítulo 62, tá ligado? Tem também a aparição do Santo, que também lá com o Blackmore é absurdamente bem feito e bem composto, sabe? Na hora da composição. São painéis realmente únicos e muito legais.
Agora finalmente entrando no, entre aspas, Big Three dos mangás seinen, Vinland Saga, sem sombra de dúvidas, deve ser o mais fraquinho visualmente dos três. Não estou falando assim como se fosse ruim, porque não é absurdo. Principalmente porque Vinland Saga tem um cuidado muito grande em suas representações históricas. Há um grande cuidado do Yukimura na questão da sua representatividade dos locais a qual ele desenha. O que acaba ficando muito bom, principalmente porque o traço dele, todo o cuidado no desenho são impecáveis. Vinland Saga é muito agradável para os olhos. Tem traços bastante limpos e bastante expressivos, o que deixa a leitura muito fluida e dá destaque para momentos que precisa ter essa quebra na monotonia, o que ajuda também para deixar a leitura das lutas muito boa, já que pelo fato da arte não estar carregada, dá de ler com tranquilidade esse momento. Sem falar que o Yukimura tem uma direção artística muito boa sobre a sua história. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre os 2 primeiros volumes de Vinland Saga, e lá eu detalho melhor essa direção que o Yukimura tem na sua história. Mas resumidamente falando, o cara consegue trazer um tom cinematográfico muito bom para Vinland Saga. Apesar de haver alguns momentos em Vinland Saga em que a arte está completamente monótona, tendo alguns capítulos em que os personagens estão simplesmente parados na frente das câmeras ou em posições totalmente planas e eretas, ainda assim esse mangá consegue ter uma arte simplesmente muito boa. Agora vamos falar do meu favorito entre esses três, que é Vagabond. E falar de Vagabond pra mim vai soar meio redundante, porque as qualidades artísticas dele são bem semelhantes à de Bleach, já que Vagabond traz uma valorização muito grande do silêncio, do espaço negativo e espaço positivo. Tanto que entre esses três, Vagabond em comparação tem pouquíssimos diálogos. É uma história que consegue ser muito grandiosa pelo sentimento que ela consegue transbordar nos quadros. Tem um vídeo no YouTube que é o Takehiko Inoue, o criador de Vagabond, simplesmente ficando puto porque ele não consegue desenhar um Musashi sorrindo. Apesar desse vídeo ser meio triste por apresentar frustrações artísticas do autor, pressão e tudo, não por acaso o mangá teve que entrar em pausa devido a toda essa pressão que o autor tava dando sobre si mesmo e devido a entre outros motivos, mas isso não importa aqui agora. O que esse vídeo revela é que há um cuidado imenso do autor sobre as mínimas expressões dos personagens. Há meio que um culto a expressividade minuciosa. Então o que acaba acontecendo é que Vagabond tem um investimento imenso em expressões faciais e corporais. Tanto que o mangá não é carregado de informações objetivas nos textos. Apesar de Vagabond ter uma leitura muito tranquila, tanto no texto quanto no visual, já que o objetivo e o subjetivo de Vagabond acabam meio que se cruzando durante a história. O que não deixa uma leitura difícil, como se fosse um mangá pra cultos que você precisa ter um cérebro de 200 bilhões de QI pra poder entender o que tá acontecendo. Mas há uma riqueza minuciosa nos detalhes, nas páginas, nas composições dos quadros, de pequenos simbolismos que alguns gestos e cenas carregam neles, o que transforma Vagabond em uma das leituras de mangás mais ricas que você pode ter. Sério, cada página, cada capítulo, cada arco é um deleite visual. Simplesmente leiam Vagabond. Vagabond tem um trabalho impecável, não como se todas essas obras em questão não tivessem um trabalho fudido sobre, e também uma pressão que os autores colocam muito na hora de fazer o trabalho, mas capricho que o Takehiko Inoue faz em fazer os cenários, fazer o contraste, mostrando como os personagens ali são pequenos, contrastando o mundo, é algo magnífico, tá ligado? Todo detalhe que tem na natureza e os personagens é algo único, de verdade. O cara já mostrou o talento que tem já fazendo Slamdunk, mas quando veio pra Vagabond, o trabalho dele foi surreal, de verdade. E ainda tem aqueles painéis que é basicamente o personagem num plano branco e refletindo. Isso é um detalhe e uma engenhosidade na hora de fazer a história que realmente, caralho, como é foda. Principalmente isso começa mais lá no arco do Kojiro. Tava lá a natureza, os personagens, mas os momentos mais introspectivos possível dos personagens começou a partir do arco do Kojiro pra mim. Nas capas, que quando o Inoue pega e coloca pra pintar, é uma tinta a óleo muito bonita, não tem nem o que descrever, é uma pintura simplesmente
linda, tá ligado? Agora chegamos no favorito da maioria do pessoal daqui, né? E não é à toa, Berserk é absurdo em todos os sentidos. E quando eu digo em todos os sentidos, é em todos os sentidos. Berserk tem uma arte soberba. E eu, particularmente, eu não sei nem o que acrescentar nesse diálogo, porque é algo que já tá até repetitivo na comunidade mangá e anime. O Kentaro Miura era praticamente um semideus no desenho. Então, tudo que for desgraça de qualquer coisa que envolva desenho, tu pode ter certeza que ele domina. Então, bora meio que fazer uma checklist padrão pra elogiar a arte desse mangá, que é absurdo. Tem um character design magnífico, que apesar de parecer simples à primeira vista, quando você vê os mínimos detalhes colocados em suas vestimentas e utensílios, percebe que havia um cuidado imenso na hora de desenhar esses personagens. Principalmente quando você observa a textura de cada coisa existente desse bagulho. Claro que em alguns momentos vai ter sim aquela simplificação no desenho, até porque o cara não era feio de ferro, mas na maior parte do tempo predomina o detalhe. E essa regra não se aplica ao Puck, e convenhamos, todo mundo prefere o Puck gordinho. Tem um cuidado na arquitetura dos locais que é magnífico. Apesar do mundo de Berserk parecer só um daqueles medievais Dark Fantasy genérico que a gente vê em muitas obras desse tipo, com o passar do tempo, principalmente levando em consideração que o mundo vai ficando cada vez mais caótico em Berserk, vai se estendendo as regiões da história, vai se estendendo as cidades, vai se criando novas cidades com arquiteturas bem únicas, tem biomas muito bem detalhados e distribuídos na história, e locais com uma composição tão bem feita que você bate o olho e já sabe a temática daquele lugar, e acaba meio que prevendo muitos pontos da história por causa disso. Tem uma direção artística fenomenal. Devido a isso, muitos quadros de Berserk carregam tantas mensagens com tão pouco, e outras carregam muitas mensagens com muitos elementos. E apesar de em muitos momentos Berserk ficar com a arte carregadíssima, você mesmo assim não fica perdido enquanto lê. Isso porque o Kentaro Miura era mestre em composição de cenas. Então, mesmo havendo muitos elementos em algumas partes, você ainda assim conseguia distinguir eles de certa forma, e entendendo muito bem as suas, entre aspas, funções durante a história. Bem, em resumo, Berserk é incrível. E eu, sinceramente, eu não sei se eu conseguiria falar tudo o que eu acho da arte dessa obra aqui e agora. Meio que seria necessário um vídeo só pra destrinchar Berserk. O que vocês acham? Caralho, irmão, Berserk simplesmente é uma arte que eu não consigo pegar e falar como o Miura conseguia fazer, mano. Cada detalhe, cada rachura, você percebe. É um detalhe realmente surreal. Não é igual a, sei lá, obra de fantasia genérica número 2000, que só tem uma artezinha limpa, um cenário limpo e criaturas num plano limpo. Não, aqui em Berserk tudo é sujo. E mesmo não sendo um mangá poluído, o que o Miura fez de mostrar um trabalho mais poluído, mas mostrando tudo em volta, tudo acontecendo e de uma forma que realmente converse com o nosso olhar, é surreal, mano. De verdade. Tem muitos painéis dele que eu fico me perguntando como esse japonês fez isso, cara. Não só nos painéis assim que tem os personagens que já são absurdos por si, mas eu acho muito mais absurdo quando o Miura tá lá criando os monstros e colocando em tela, desde os capítulos 0, né, o menos, né, os negativos. Pô, de verdade, ele já tinha um potencial enorme para isso, mas depois de um tempo, para ele chegar nesse nível de evolução, pô, coitada da coluna, velho. E ainda esse trabalho fenomenal com rachura que ele fez, pô, muito absurdo de verdade. Mas enfim, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal se você quiser mais conteúdo parecido com esse. Compartilhe e comente nos comentários a sua opinião acerca desse assunto. E claro, eu tenho que deixar bem óbvio que esse vídeo é puramente a nossa opinião. Nada que foi dito aqui é uma regra, nada que foi dito aqui é uma verdade absoluta. Tudo aqui é sobre a nossa visão e é sobre o que a gente vê na arte dessas obras. Mas enfim, eu espero que você tenha gostado e até a próxima.